Graça e paz, povo de Deus. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem, for ouvir o seu horário, que cada um vai ouvir no seu horário, no seu tempo, no seu momento. Eu espero que todos estejam bem, né? E que o favor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ele esteja sobre as nossas vidas, ele esteja sobre as nossas casas. Bem, eu queria deixar aqui uma palavrinha, uma meditação na parte do Senhor, que ele está em Mateus, capítulo 16, versículo 21 e vai até ao 23. Eu vou ler a palavra do Senhor, que diz assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muito aos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, aqui a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele tinha um foco. Jesus ele tinha um Jesus ele tinha uma missão. E essa missão era ir para Jerusalém, porque ele tinha algo a ser cumprido em Jerusalém. Só que o adversário, ele começou a mexer, a usar pessoas próximas a Jesus para o quê? Para querer desanimar Jesus, para querer que Jesus ele voltasse e ele desistisse. Só que quando nós estamos firmados na presença do Senhor, quando nós estamos diante, buscando, quando o Espírito Santo ele reina sobre as nossas vidas, o inimigo ele pode se levantar de todas as formas. O inimigo ele pode criar situação, ele pode criar circunstância, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se nós tiver a confiança e saber que nós vamos passar, mas nós vamos ter vitória, o inimigo ele é derrotado. Assim foi e assim vai ser. Porque na palavra do Senhor vai dizer em Mateus, agora um pouquinho mais à frente, e eu vou ler para vocês, que Jesus, ele não deu ouvido para o adversário. Jesus, ele foi, que no capítulo 26, versículo 32, 36, 26, 36, diz que Jesus, ele chega no seu local que era para ele chegar. Jesus ele chega ali em Getsemane, no jardim ali do Monte das Oliveiras. E ali ele fala para seus discípulos esperar ele um pouco ali, porque ele vai o quê? Ele vai orar. Jesus ele diz assim, capítulo 36, para não ficar só nas minhas palavras. Então chegou Jesus com ele a um lugar, com eles, desculpa, no plural, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os seus dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar muito. Hoje eu gostaria de falar sobre Getsemane, Jardim das Oliveiras. No meu entendimento, Getsemane, quando a gente busca sobre a pesquisa, quando a gente vê aqui o que Jesus ele passou, o Getsemane, ele simboliza basicamente o esmagamento, É um momento de agonia, é um momento de angústia, é um momento de um processo, é um momento onde envolve o nosso psicológico, envolve
o mundo espiritual e envolve também o físico. Porque se nós olhamos, se Deus desse naquele momento ali para os discípulos de Jesus, ver ali o mundo espiritual, ali aqueles discípulos, ele ia ver ali só, ia ver um peso espiritual, ia ver muitos envolvimentos, né, de demônios, porque ali estava acontecendo uma guerra. Ali estava acontecendo uma batalha espiritual, porque estava chegando o momento de Jesus. Getsemane também é o cenário que é de prisão, né? Onde Deus ele vai ver quem é você, onde Deus ele vai ver se você confia nele, né? Onde Deus ele vai dizer assim, olha, ele vai me clamar, ele vai pedir para que eu tire, para que eu aparta esse fardo dele, mas eu quero ver realmente quem é essa pessoa. Eu quero realmente ver quem é a Sara no momento de prensa, no momento de amassamento. Eu quero ver se ela vai conseguir confiar em mim neste processo ou se ela vai desistir de mim nesse processo. O Getsemane também é um lugar onde ali o azeite ele sai. Só que muitas das vezes nós perguntamos para Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque o meu casamento terminou? Porque o meu filho, a minha filha foi para as drogas? Porque eu perdi esse ente querido? Porque a porta se fechou? Eu não sei que tipo de processo, de esmagamento você está passando neste momento. Mas entenda uma coisa, tudo tem um propósito. Entenda uma coisa que Deus, ele não vai deixar você passar por algo só por passar. Ah, Deus, ele está ali no seu trono, ele vai estar ali gozando do seu trono e vendo você sofrer porque ele é um Deus ruim. Não, não coloque isso na sua mente. Mas coloque assim, se eu estou passando por isso, algo Deus ele quer me ensinar. Algo lá na frente eu vou entender. Algo de ou uma substância de azeite que vai sair de nós, isso é para mim também, ou é uma outra substância, mas que tipo de substância vai sair de nós, vai descer de nós quando nós estivermos passando pelo Getsemane? Eu vejo que o Getsemane é um lugar onde é um lugar, né, de crucificação, né? Crucificação por amor. É um lugar onde, tipo assim, Deus ele fala assim, Deus ele vai fazer a gente passar e vai dizer assim, deixa eu ver se ele me ama, deixa eu ver se ela me ama, deixa eu ver se esse processo que ele está passando, que ela está passando, ele vai permanecer firme na rocha. Ele vai permanecer confiando, acreditando nas promessas que eu falei para ele. E eu entendo também, meus irmãos, e eu entendo também que este lugar é um lugar que você vai ter pessoas, você vai ter amigos, amigos entre aspas, só que Deus, ele não vai deixar que esses amigos te ajudem, que essas pessoas te ajudem. No Getsemane você vai ver realmente quem são as pessoas. Porque nós podemos ver o processo, né? Jesus chama os seus discípulos para orar com ele. Só que a batalha estava tão grande, a batalha estava tão pesada, que os discípulos de Jesus, ele começaram a ter um sono profundo. Só que nas nossas vidas, muitas das vezes, quando Deus ele nos faz passar por certa situação, Deus ele fecha a porta, Deus ele tira pessoas dos nossos caminhos,
para que aquela provisão, para que aquele favor do Senhor, é Jesus que vai fazer nas nossas vidas, é Jesus que vai fazer na sua vida. Não é para aquele ou para aquela vir e falar assim: olha, o dia quando você estava passando por algo, por uma situação difícil, foi eu que te ajudei. Jesus, ele não quer isso. Jesus, ele quer que você confie nele. Jesus, ele quer que você passe pelo processo de esmagamento. Jesus, ele quer que você passe pelo processo de dor, mas para que você confie nas promessas, para que você confie e você fala assim: Senhor, passe o que passar, mas eu estarei e eu permanecerei. Porque a Bíblia vai dizer que nós podemos passar por qualquer tipo de situação. Nós podemos passar pelo fogo, pelas águas, nós podemos passar pelo vento, que Jesus, ele está no nosso barco. E quando nós pegamos várias passagens bíblicas, né, nós vemos que sempre quando Jesus, ele vai fazer algo, vem algo para meio que impedir. Assim é na nossa vida, assim é na nossa casa. Quando Deus, ele está próximo, quando Deus, ele quer fazer algo, ou te levantar espiritualmente, ou te levantar um pouquinho numa escada espiritual, te dar algo físico, financeiro, te dar um presente espiritual, as dimensões espirituais já começam, né, a se movimentar, a opressão do mal já começa a se movimentar e falar assim: não vai, não vai. Mas o que nós temos que entender é que se nós estamos em Cristo, o mal não vai prevalecer. Mas o mal não vai prevalecer se nós confiar na promessa do Senhor. Se nós confiar e aceitar que Jesus, como Jesus venceu na cruz, nós também venceremos as tribulações. E a entender que quando esse momento chegar, é não voltar, né, para o Egito, é não dar as costas, né, para o Senhor, para Cristo, né? Mas é acreditar, né, que lá na frente tem uma grande vitória, tem coisas grandes do Senhor que o Senhor, ele vai fazer sobre as nossas vidas. E o Getsemane, meus irmãos, é o lugar que você chama ali por Cristo, você se humilha, né? É um cenário ali onde você vê traição, humilhação, onde Judas te dá um beijo que você acha que é amigo, mas não é. É uma porta fechada, né? É o inimigo, né? Dizendo: cadê o teu Deus? O seu Deus não vai te ajudar, né? O crente, ele passa por essa situação. É as pessoas se levantando contra você. O Getsemane é você olha para a situação, é você olhar para o seu, é olhar diante da sua ótica humana e você falar assim: meu Deus, eu não consigo. Mas o que nós temos que entender é que a nossa ótica humana não vale de nada. Nós temos que olhar para a ótica espiritual. Quando nós olhamos para os nossos olhos espirituais, nós vemos que Deus, ele faz coisas grandes. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, quando o povo do Egito estava há mais de 420 anos sendo escravizado, sendo maltratado, ali para aquele povo ser liberto era muito difícil, não tinha jeito. Só que Deus, como ele é soberano, a onipotência, a onipresença do Senhor, Deus, ele faz qualquer coisa diante das nossas vidas. E o mais importante é o que? É ter foco. Se Jesus, ele falou que você vai chegar, se Jesus, ele falou que você vai conseguir, se Jesus, ele falou que você vai ter, eu não sei que tipo de promessa Deus, ele fez na sua vida. Eu não sei que tipo de promessa Deus, ele lançou na sua vida. Eu não sei, mas só você sabe. E não é você achar: ai, a outra pessoa não está confiando, não está. Creia você, porque a promessa,
é para a tua vida. A promessa é para você, não é para fulano, não é para a sua, não, é para você. Então, quem tem que confiar na promessa que Deus fez na sua vida é você. É você acreditar mesmo diante da circunstância, você vê que não tem, não, como vai fazer, como vai acontecer, como vai ser isso. Entenda uma coisa, é Jesus que faz, mas basta nós confiar. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus que a fé não é o que você pega, não é o que você está vendo agora, mas a fé é o que você vai ver depois. É a visão, é a teótica lá no futuro. Porque o inimigo ele se levantou e falou para Jesus, usando Pedro, usando um homem, usando um servo do Senhor, usando alguém que estava próximo de Jesus. E o inimigo falou assim: mestre, mas não precisa disso. E o inimigo vai usar pessoas bem próximas de você. O inimigo vai usar pessoas próximas, aquelas pessoas que você vai achar que não vai fazer, aquelas pessoas que você vai achar, nunca vai imaginar que vai falar isso para você, que vai te magoar, mas vai ser essas pessoas que o inimigo vai usar. Para o quê? Para oprimir você fisicamente, para oprimir você mentalmente e para dizer que Jesus não vai fazer, que Jesus não vai concretizar algo na sua vida. Mas entenda uma coisa, o mais importante nessa fase é saber que mesmo Jesus calado, mesmo você gritando para o Pai, Senhor, socorre mim, que eu não estou mais aguentando, tira de mim esse fardo, como Jesus, ele clamou ali, né, que a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele fala para o Pai, aparta-te de mim esse fardo. Ali, Jesus já não, ele já estava meio que, não queria mais, né, passar por aquilo. E assim somos nós. Muitas das vezes nós não queremos passar por uma situação. Muitas das vezes nós não queremos passar por algo, mas é necessário, porque para Deus nos usar, para Ele precisa nos lapidar. Porque para Deus nos usar, Ele precisa nos lapidar. Para Deus nos usar, nós precisamos ser como um ouro, né? Lapidado. Nós precisamos ser como um vaso, que vai dizer na palavra do Senhor em Jeremias. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 18 que Deus ele dá uma ordem para Jeremias e fala: Jeremias, desce à casa do oleiro. E Jeremias, obedecendo, sendo um servo fiel, sendo um servo obediente, Jeremias ele desce e ali diante da casa do oleiro, Deus ele mostra mistérios ali para Jeremias. Deus ele mostra como Deus ele é tão grande, ele pode moldar o homem. Mas para Deus nos moldar, nós temos que o quê? Nós temos que aceitar o processo. E temos que entender que o processo ele é doloroso. O processo não é mamão com açúcar, como diz o ditado. Não. O processo é tipo uma faculdade na nossa vida, né? Que nós precisamos aprender. Porque se Deus ele confiou o ministério em você, você tem que entender, nós temos que entender que a fase vai ser difícil. Deus está nos forjando, Deus está trabalhando isso na nossa mente, no físico, no espiritual. Porque nós vamos passar por várias coisas nós vamos passar. Glória a Deus, aleluia. E eu queria dizer também que, do mesmo jeito que Deus ele te observa, o inimigo também te observa no processo. Só que só você vai mostrar para o adversário que você não se prostrou, você não teve medo. Por quê? Porque você se levantou e você mostrou quem é você.
Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Você é aquele que quando o homem clama, a mulher clama, a palavra de Deus vai dizer que os teus ouvidos e os teus olhos não estão nem tapados e não estão fechados para não ouvir o clamor do Senhor. Quando nós pegamos a passagem de Salmos, né? Salmo 70 vai dizer que Davi, ele passava ali, né, por um processo de humilhação, um processo de perseguição, e Davi, ele abre ali o coração para Deus, e Davi, ele fala: Deus, socorre-me, socorre porque eu não estou mais suportando, eu não estou mais aguentando essa perseguição. Socorre em mim porque eu quero ver, Senhor, as suas mãos. Socorre em mim porque os meus inimigos já estão dizendo que já me venceu. Os meus inimigos já estão decretando a minha derrota e já estão declarando a vitória deles. Só que no Salmo 121 vai dizer que Davi, ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. E aí ele termina esse com um ponto de interrogação, e aí ele começa no verso anterior e ele diz que o meu socorro, ele vem somente do Senhor, que a minha provisão, ele vem somente, e nós devemos o que? Acatar esses ensinamentos que o rei Davi, que o servo do Senhor, ele diz. Temos que entender, meus irmãos, que a opressão, ele vai se levantar. A opressão contrária, ele vai se levantar. Mas é necessário a opressão contrária se levantar. É necessário a inveja, é necessário a pessoa falar mal de você se levantar. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se levanta, quando a opressão se levanta, aquele que é servo, aquele que é filho de Deus, ele começa a batalhar. E batalhar o quê? A clamar a Deus por misericórdia. A batalhar, a entrar nas dimensões, a entrar diante de Deus, né? Diante do tribunal do Senhor e mostrar ali se você está certo, se você está errado. E eu creio que o servo do Senhor, fiel do Senhor, ele tem que ter uma conduta como Jó ele tinha. Uma conduta como a palavra do Senhor diz que Deus ele falou para Satanás quem era Jó. Imagina isso. Sabe para quê? Para quando vinham essas lutas, Deus ele nos dá a vitória. Quando vinham essas guerras, Deus ele nos dá a vitória. E receber, né? E ser o quê? Submissos, ser submissa ao nosso grande Deus. Pois o Senhor, ele muda caminho, né? Ele muda a situação, ele muda a rota. Ele coloca um ponto final, né? Onde o inimigo já declarou derrota. Porque o inimigo, ele não tem poder se nós não dar brecha para ele. Se nós não abrir brecha para ele, ele não tem poder de fazer nada sobre as nossas vidas. Mas é isso que eu entendo. Que quando chegar o tempo certo da tua vitória, quando chegar o tempo certo de Deus operar na tua vida, não tem Satanás, não tem levante, não tem nada que vai mostrar o contrário do que Deus falou sobre a sua vida. Quando chegar os dias difíceis, ore, porque a Bíblia vai dizer que quando Cristo ele estava no Getsemane, Cristo orou. Cristo orou. E a oração, ela tem poder de mudar cenário. A oração, ela tem poder de mudar decretos. A oração, ela tem poder de mudar as dimensões espirituais. Porque a Bíblia vai dizer que em Jeremias, Deus ele nos dá uma palavra que diz assim: se o meu povo que se chama. Deus ele fala para nós orar, para nós buscar, para nós se humilhar. A palavra de Deus diz que se nós chamar, buscar, clamar a Ele, Ele tem coisas grandes, coisas firmes sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Mas para isso nós temos que andar nas diretrizes, para isso nós temos que o quê?
que seguir o caminho de Cristo, seguir o caminho que é Jesus. Eu agradeço, até aqui foi isso que o Senhor me colocou no meu coração. Entenda uma coisa, se você está passando pelo cenário de Getsemane, entenda uma coisa, esse é um processo, vai ser um processo, é um processo de esmagamento, onde Deus ele vai mostrar, ele vai tirar, e ele é você chorando, é você se humilhando, mas o óleo do Senhor, ele vai descendo sobre a sua vida. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida, para que você venha ter autoridade, para que você venha ser um servo honrado. E entenda uma coisa, esse Getsemane não vai permanecer. Ele é só uma fase. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele passou pelo Getsemane, mas no terceiro dia, Jesus ele foi morto, foi humilhado, mas no terceiro dia, Jesus ele se levantou, ele se ressuscitou. E Jesus ele foi o quê? Pegou a chave. Ele foi até o inferno, ele pegou a chave, ele sapateou na cabeça da serpente que é Satanás. E assim vai ser eu e vai ser você, quando nós passarmos pelo Getsemane. O Getsemane você não vai ficar, você não vai permanecer. O Getsemane vai ser um lugar de aprendizado, onde Deus ele vai falar assim, você vai passar. Você vai passar, mas você não vai ficar. E eu quero te usar, eu quero mostrar para você, eu quero mostrar para outras pessoas que eu sou na sua vida. Amém? E aí você vê aí o ministério de Cristo, você vê aí o que Jesus, o que Deus ele fez. Glória a Deus. Vou ficar só por aqui mesmo, irmão. Eu agradeço por essa oportunidade, né, que Deus ele nos dá de falar da palavra dele, de ministrar a palavra dele, porque